Havia decisões que pesavam mais que todas as palavras que um homem carregara na vida. O sol raspava a poeira da trilha como uma lâmina quente, o cheiro de couro e suor se misturava à fumaça da fogueira distante, e um vento fino carregava algo entre arrepio e promessa. Tomás Rivera, aos 43 anos, era conhecido por preferir a companhia do cavalo e do silêncio. As mãos calejadas contavam histórias que seus olhos evitavam repetir. A cicatriz em sua face lembrava noites em que a fronteira parecia uma linha que cortava mais do que terra. No fim daquela tarde, quando a trilha estreitava entre pedras, uma figura apareceu onde não deveria haver ninguém. Uma jovem mulher apache, de roupa remendada, olhos escuros como antepassados e um bilhete enrolado num pano. Ela se apoiou num cajado improvisado, a poeira colada às botas, e pediu algo que soou como uma quebra de rotina e de costume. Ele não podia fechar os olhos. A escolha que vinha naquele pedido teria o poder de virar um voto em promessa, ou ser apenas uma migalha de compaixão. A jovem viúva Apache pediu um emprego, e quando o cowboy ouviu o que ela realmente queria, ficou claro que aquela tarde mudaria a vida de muita gente antes do pôr do sol. Tomás desmontou devagar, sentiu o couro da sela ranger sob a mão, o cavalo respirar quente e a terra pequena estalar. A mulher falou com voz baixa, palavras em Apache que soaram como vento em tenda. Naari era seu nome, jovem viúva com olhos que guardavam uma dor recente e um pulso firme de quem conhecia as regras da sobrevivência. Ela segurava um colar simples, dentes de animal e fio torcido, e ofereceu-se para trabalhar no rancho, limpar, cozinhar, cuidar dos animais. Mas havia algo mais no pedido, uma urgência que não cabia em ofertas de serviço. Tomás sentiu o corpo inteiro reagir, como se a poeira nas narinas lembrasse cheiros antigos. Não era só trabalho, era um chamado para intervir numa ferida que atravessava duas culturas. Ele respirou e, por um momento, tudo ficou em câmera lenta. O pelo do cavalo eriçado, o eco distante de vozes de patrulha, a dança inalcançável do sol. Ele levou Naari até a pouca sombra de uma árvore retorcida, molhou os lábios dela com água do cantil e tocou a mão que tremia. Havia uma oferta escondida no pano, um pequeno pedaço de papel, letras tremidas e palavras que não se alinhavam com cerimônias ou comissões. Quando traduziu o mensageiro que acompanhava a mulher, contou que a viúva carregava um pedido ainda maior do que trabalho e comida. Seu marido fora muito num acerto de contas perto da fronteira. Disseram que foi por pólvora e ganância, e Naari pedia, com a simplicidade de quem já perdera quase tudo, por um lugar seguro e por justiça. Tomás sentiu a antiga rigidez no corpo amolecer. Era fácil manter distância e proteger a própria solidão, mas havia rosto humano na poeira. Ele olhou para a trilha que levava ao seu rancho e fez uma promessa silenciosa. Iriam juntos até a cidade do comércio para pedir auxílio. Naquelas horas iniciais, ninguém saberia que, antes do pôr do sol, a vida deles tomaria um rumo que chocaria mais de um coração fechado. O resgate foi menos um ato heróico e mais uma sequência de gestos simples que iam costurando desconfianças. Tomás amparou Naari no cavalo, cobriu os ombros dela com seu poncho mais velho, sentiu o cheiro de erva que vinha do lenço dela, o gosto amargo de perda. Ela falou pouco, ofereceu uma migalha de pão em troca de companhia e, entre gestos, contou a ele o nome do marido, seu respeito pelo ancião Red Elk e o medo que vinha de patrulhas que não distinguiriam gentileza de fraqueza. No primeiro diálogo, traduzido por Mateu, um jovem mexendo em inglês e espanhol recolhido das cidades, trocaram palavras que foram mais do que instrução. Tomás perguntou onde fora o ataque. Naari apontou com um dedo trêmulo. O vento trouxe o cheiro de pólvora até eles como lembrança, e a pele do rosto de Tomás contraiu ao ouvir o nome do rancho rival. Mateu falou de mensageiros que contavam histórias distorcidas, de patrulhas que tinham ordem de expulsar estrangeiros, e de aldeões que tremiam entre o medo e o silêncio. Ao fim do trajeto, Tomás prometeu um abrigo temporário no celeiro do rancho, uma promessa que soava pequena, mas que naquela trilha teria repercussões. O caminho para a cidade de comércio foi uma travessia que mostrou as barreiras não só do terreno, mas da comunicação. Na poeira da trilha, as palavras de Naari e as respostas mastigadas de Tomás se misturavam. Eles aprenderam gestos, olhares, sinais de fogo e silvos.
O cavalo relinchou quando uma tempestade de areia começou a formar manchas distantes no horizonte, e o calor transformou a pele de todos em couro reverente. Em 2 trocas curtas, trocaram nomes dos parentes, dos lugares e das piores recordações. A cada passo, Tomás sentia o peso de uma responsabilidade que ia voltando da memória. A cicatriz em seu rosto ardia com lembranças de um irmão perdido numa briga por terra, de promessas de justiça que nunca se cumpriram. Nahari, com a pele marcada pela labuta, falava de rituais de cura que sua avó realizava, do colar que guardava a alma do marido e do voto de não abandonar o corpo do ente querido. A barreira maior não foi o vento, mas a suspeita que crescia quando avistaram uma patrulha ao longe. Um momento de tensão cresceu pesado no peito, o mundo fechou em torno dos cavalos, e por um longo instante o único som foi o bater de esperanças que se encorajavam. Momento de tensão 1. A tempestade de areia cortou a trilha como uma lâmina. O vento zunia nas orelhas dos cavalos e a visibilidade caiu a ponto de parecer que o mundo se fechava numa ampulheta. Tomás apertou as rédeas até que os nós nas palmas das mãos doeram. Sentiu a poeira entrar na garganta e o gosto metálico do medo. Nahari cobriu o rosto com lenço e murmurou uma reza curta em Apache que parecia dobrar o vento em volta deles. O cavalo tropeçou, o barulho de casco se misturou com pedras rolando. E por um segundo Tomás imaginou perder mais do que um percurso. Ele ordenou silêncio com um gesto e guiou o animal por um caminho de pedras mais firme, usando a memória do terreno como mapa. Quando a tempestade passou, havia um silêncio pesado, como se algo tivesse sido arrancado e deixado um buraco. Ambos sabiam que aquele intervalo poderia custar caro se a patrulha achasse seu rastro. Ao chegarem à cidade de comércio, o rancho de Tomás era um ponto conhecido por poucos e suspeito para muitos. A chegada ao acampamento Apache, alguns dias depois, foi menos triunfal do que esperavam. O mensageiro trouxe a notícia antes de eles se aproximarem. Anotações de que forasteiros haviam aparecido nas redondezas, acusações veladas e olhares de cautela da população local. O acampamento estava conduzido por Red Elk, ancião respeitado, que vestia cujo colar pendia com o mesmo fio e que observou Tomás com olhos que pesavam como um balanço entre memória e julgamento. Entre as tendas, as crianças corriam com pés descalços, havia o som de flechas sendo afiadas e mulheres que costuravam à sombra. Uma dona de casa chamada Maria que olhou para Nahari com preocupação tangível, e Ruth, a professora que cuidava dos menores. A recepção foi contida, as mãos foram estendidas com lentidão e o ancião perguntou por que um cowboy carregaria uma viúva até ali. O confronto cultural emergiu como uma cena tênue onde cada gesto era escrutinado. Cena de encontro com a comunidade, com diálogos intensos. Red Elk falou primeiro com voz grave e controlada dizendo: "Eu ouvi relatos de um rancho próximo que fala de um assassinato e de um homem com pólvora nos olhos." Tomás respondeu calmamente dizendo: "Vim porque achei injusto que alguém ficasse sem ajuda." Nahari acrescentou em Apache com apoio de Mateu, dizendo: "Meu marido foi morto e eu não tenho terra nem abrigo." Red Elk perguntou: "Quem é você para decidir por nós?" Tomás disse: "Eu sou apenas um homem que não sabia ficar de braços cruzados." Maria falou, apontando para as crianças daqui, dizendo: "Nós guardamos as nossas regras e nossos costumes." Ruth perguntou: "E como tratará nossas tradições aqui?" Tomás levou um momento antes de responder e disse: "Eu trago trabalho e esforço, e não pretendo tomar nada que não me seja oferecido." Red Elk olhou para Nahari e perguntou: "Você pede um emprego ou você pede algo mais?" Nahari respondeu: "Eu peço abrigo e justiça, e se for preciso trabalho até perder as mãos." Tomás completou: "Eu ofereço trabalho e proteção, e peço que ouçam a história dela." Red Elk ponderou em silêncio, e depois falou: "Não rejeitamos quem busca cura, mas julgamos julgamento." "Quem traz conflito," Tomás falou, "eu compreendo e prometo respeito." Nahari murmurou: "Obrigada," e abaixou a cabeça. O ancião suspirou e afirmou: "Então que se decida hoje, e nos prove que sua presença não trará mais guerra." Assim a conversa se desenrolou com cuidado, cada resposta carregando suspeitas e pequenas concessões. A integração inicial foi feita aos poucos, com gestos e provas de respeito. Tomás passou a passar as manhãs no celeiro, trocando ferraduras nos cavalos de trabalho e aprendendo a reconhecer a diferença entre brida e arreio.
Naari se ocupou na cozinha comunitária, mexendo panelas cujo cheiro de erva curativa misturava-se ao queijo coalhado e ao pão de milho. Ruth trouxe crianças para ouvir histórias que Naari sabia cantar em sua língua, e Maria ofereceu um pedaço de tecido limpo como presente simbólico. Pequenos ritos de aceitação aconteceram, uma oferenda de milho à fogueira, um colar emprestado por Red Elk por alguns dias, o conserto de uma tenda rasgada por Tomás durante uma noite de vento. A convivência mostrou que confiança se conquista com trabalho e silêncio partilhado. As mãos calejadas do cowboy começaram a aprender ritmos domésticos que ele ignorara, e o aroma de ervas curativas misturou-se com o cheiro do couro. Crianças como Kimo e Lila correram ao redor, enchendo os dias de risos e pequenas tarefas que ensinaram a Tomás o verbo cuidar de um modo diferente. Em troca, Tomás ensinou os meninos a ferrar os pés de um cavalo e a atar nós que resistiam ao vento. A aceitação teve sua curva suave, mas nada foi sem custo. As tensões cresciam à medida que notícias chegavam de um rancho vizinho que reclamava de perdas de gado e acusava homens apaches sem prova. Surgiu um antagonista humano, o patrão do rancho vizinho, Horace McCall, um homem de olhar frio que via qualquer integração como ameaça à ordem que mantinha. Horace mandou um mensageiro com palavras duras: ou a tribo devolvia o que supostamente fora levado, ou enfrentaria patrulhas que não perguntariam muito. O conselho do acampamento convocou uma reunião onde Tomás teve de se posicionar. O dilema foi público: ficar e defender o novo vínculo ou voltar para sua solidão e proteger seu próprio rancho de represárias. A cena culminou em uma votação cheia de olhares que pesavam mais que o próprio tempo. Tomás sentiu o peso da cicatriz no rosto como um lembrete de promessas quebradas e decidiu enfrentar a tempestade. Ele prometeu a Naari que, se fosse necessário, colocaria sua vida entre a família dela e quem viesse causar dano. Foi uma escolha que espalhou um fio de coragem pela comunidade e abriu caminho para a próxima fase. Momentos de tensão 2. A patrulha do rancho rival apareceu ao amanhecer, como sombras alongadas no horizonte. Seus cavalos levantaram pó e as vozes eram troadas, carregadas de ordem e pólvora. Horace veio liderando, com um semblante que não aceitava o diferente, e trouxe consigo homens que juravam recuperar o que lhes pertencia. Red Elk ergueu-se diante das tendas com o colar pendente no peito, olhos como pedra que lembravam gerações. Tomás sentiu o ar espessar. As crianças foram levadas para trás das tendas e as mulheres ajeitaram as panelas como escudos de rotina. Horace anunciou acusações com voz alta e quase cerimoniosa, e exigiu que a tribo entregasse 2 homens ou sofreria consequências. Tomás avançou um passo, e Red Elk perguntou se ele estava pronto para falar em nome daquele que oferecia abrigo. As palavras que vieram de Tomás foram diretas e carregadas de promessa. Contariam a verdade e, se houvesse depredação, seria apurada. Do outro lado, Horace riu com desdém e nomeou prazos que pareciam destinados a incendiar algo. A tensão cortou o ar, e por um momento o futuro pairou em suspenso como um arco armado. O vínculo entre Tomás e Naari cresceu em sombras e dias de trabalho. Houve momentos de ternura simples. Ele ensinou-a a consertar uma sela e ela lhe mostrou como enrolar ervas para curar infecções nas mãos. Conversaram ao redor da fogueira, e as palavras foram abrindo portas antigas. Ela contou do marido, de como o amor fora calmo como águas do rio quando haviam se conhecido, de como lutara para manter o lar depois da seca, de como a violência a alguém imposta havia arrombado a vida. Tomás, por sua vez, revelou uma história que a princípio tentou manter trancada no peito. Em 3 parágrafos, ele narrou sua infância em uma fazenda pobre, a morte do irmão numa confusão por dinheiro e a promessa que fez a si mesmo de nunca mais se deixar prender por laços que o fariam sofrer. Contou sobre uma mãe que lavara roupas até perder a cor das mãos, sobre noites no rancho onde a solidão era coberta pela fumaça da fogueira e por amigos que sucumbiram cedo. Esses parágrafos de backstory mostraram por que ele andava com cicatriz e por que o voto de permanecer parece impossível e libertador ao mesmo tempo. Era a explicação de uma ferida que, revelada, permitiu a Naari compreender não só a superfície do homem, mas o que poderia curar nele. Backstory do protagonista em detalhe. Tomás nascera num rancho perto da fronteira, filho de dona de casa que lavava mais sonhos do que roupas. Crescera entre animais e promessas de colheitas que vinham e iam.
Aos 16 anos, perdeu o irmão mais velho numa briga por um rebanho que terminou em pólvora e lágrimas. Prometeu naquele dia que não permitiria que sua vida fosse ditada por rancores que corroíam famílias. Trabalhara em várias instâncias, aprendeu a consertar arreios, a curar patas feridas de cavalos, a costurar uma sela e, sobretudo, a conter a raiva que vinha fácil quando alguém mexia com o que ele guardava. A cicatriz que cortava seu rosto fora de uma noite em que fizera de tudo para proteger um amigo de cobranças de um credor. Perdeu mais do que esperava e aprendeu a amar o silêncio. Esse passado explicava sua reticência em criar laços, e também dizia por que cuidar de Nahari era, para ele, um modo de reparar o que havia deixado cicatrizar mal. O romance que cresceu entre eles não foi imediato, e tampouco foi simples. Teve perguntas e dúvidas, risos contidos e toques discretos de mãos que procuravam um só contato. Em noites de lua, trocavam histórias que não tinham sido ditas antes. No acampamento, outros olharam com surpresa e, para alguns, com desaprovação. Surgiu ciúme entre alguns jovens do rancho, especialmente entre Jonah, capataz do trabalho de Tomás, que via a união como ameaça à sua posição. Jonah começou a provocar, deixou cair palavras afiadas e olhares que pesavam. Tomás conversou com Jonah, tentaram resolver com palavras, e a tensão cresceu, até que conflitos menores prenunciaram um choque maior. O medo da comunidade era legítimo. Unir duas culturas poderia atrair violência de fora e fissuras internas. O conselho do acampamento deliberou e pediu provas de lealdade. Tomás e Nahari foram chamados a jurar em frente à fogueira, e suas promessas ecoaram na noite como voto que poderia unir ou separar. Momento de tensão 3. O confronto final ocorreu numa manhã de calor seco quando a patrulha liderada por Horace atacou o acampamento. O som abrupto de tiros cortou o ar, a poeira subiu em nuvens pesadas e o cheiro de pólvora queimou as narinas de todos. Tomás sentiu o corpo reagir por instinto, puxou uma escopeta antiga que mantinha no celeiro e se posicionou entre Horace e as tendas. Nahari agarrou o colar do marido e, com olhos que ardiam de decisão, puxou as crianças para dentro de uma tenda. Flechas riscaram o espaço entre os dois grupos, e o som de madeira rachando e de passos apressados compôs uma música de ruptura. Tomás gritou para que parassem, ofereceu um acordo que envolvia investigação e restituição caso houvesse culpa. Horace, ensandecido pelo orgulho ferido, avançou. No combate que se seguiu, houve caos, sangue e perda. Mas no fim, a verdade emergiu através de testemunhas e do mensageiro Mateu, que trouxe provas de que Horace organizava roubos para culpar a tribo. O custo foi alto, e a comunidade pagou com feridos e tendas rasgadas. Mas a bravura de Tomás e a estratégia de Red Elk impediram uma tragédia maior. O clímax foi violento e cheio de escolha. Tomás teve que decidir entre recuar para salvar sua vida ou ficar e arriscar tudo por aqueles que passaram a chamar de família. Escolheu ficar. Liderou uma pequena resistência, tentou negociar enquanto protegia. E no momento decisivo, recebeu um golpe que abriu uma velha cicatriz e despertou memórias que pensara enterradas. Foi ali, ensanguentado e respirando com esforço, que a comunidade o escolheu como aliado de verdade e não como hóspede. Horace foi exposto, as acusações contra a tribo foram desmanchadas pela verdade e por testemunhos, e a lei da cidade teve de reconhecer o erro. O preço incluiu perdas, uma tenda que não se ergueria mais e o silêncio definitivo de alguns que não voltariam a falar. A conclusão imediata trouxe luto e reconhecimento. Nahari chorou à beira da fogueira, enquanto Red Elk colocou uma mão sobre seu ombro e ofereceu ao cowboy um colar emprestado como símbolo de aceitação. Tomás, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que uma escolha havia substituído um medo. O rancho de Tomás passou a servir como ponto de encontro entre culturas. Ele ajudou a reconstruir tendas, a ferrar cavalos e a proteger o gado. O ancião Red Elk celebrou um pequeno ritual de cura, e o voto feito naquela tarde ganhou forma de promessa renovada. Havia, no entanto, uma ferida que precisava de tempo para sarar. Horace foi obrigado a deixar a região e carregar sua vergonha com ele. Algumas pessoas do acampamento mantiveram reservas, mas a maioria escolheu a convivência. O colar do ancião agora repousava sobre a mesa do celeiro como um lembrete de que confiança se conquista com sacrifício. Epílogo temporal detalhado. 30 dias depois, o rancho e o acampamento mostravam sinais de reconstrução mais que de mero reparo. Tomás e Nahari haviam oficializado, de forma simples e bonita, um compromisso diante da fogueira sob o olhar do ancião.
Não houve cerimônia extravagante, apenas o som das vozes antigas que recitavam palavras de cura, o aroma de ervas queimando para purificar o ar e o toque dos presentes que amarraram um fio no colar que servia de testemunha. Crianças correram entre as tendas e o rancho, levando sementes que seriam plantadas na próxima estação. Ruth organizou pequenas aulas para ensinar leitura e números, e Maria coordenou as refeições, que agora eram co-criadas entre cozinheiros de ambos os lados. Tomás passou a dividir as manhãs entre ferrar cavalos e acompanhar as discussões do conselho quando precisava dar opinião sobre segurança. Naari abriu um pequeno espaço onde curava feridas e preparava sachês de ervas para tosse. Seu trabalho virou referência para vizinhos e visitantes, e ela começou a ensinar as meninas do acampamento a enrolar fios para colares que contavam histórias. 6 meses depois, a fronteira que antes separava não era mais um corte profundo, mas uma trilha de convivência onde caravanas encontravam abrigo, onde o comércio passava com mais calma e onde as histórias de perdas eram contadas com menos amargura. O rancho de Tomás ganhou uma tenda comunitária ao lado do celeiro. Havia um voto ali gravado numa tábua antiga de que a terra serviria de abrigo a quem buscasse justiça e abrigo. O filho adotivo do rancho, um pequeno chamado Kimo, que corria em volta das patas do cavalo, aprendeu a amarrar nós e a contar histórias de coragem. O ancião Red Elk visitava com frequência e trazia colares antigos para trocar como sinal de que alianças se renovavam. Horace nunca mais voltou, mas sua memória serviu de aviso para que egoísmos fossem discutidos abertamente. 1 ano depois, o memorial para os que se perderam naquela manhã de fogo era simples. Uma pedra lavrada com nomes e promessas que Crianças liam em voz alta quando plantavam milho. 2 anos adiante, as mudanças eram mais visíveis. A trilha que levava à cidade tinha menos temor e mais comerciantes que passavam para negociar peles, cerâmicas e ferramentas. O rancho contratou mão de obra mista e passou a enviar parte do gado para mercados mais justos. Tomás e Naari eram reconhecidos não só como casal, mas como mediadores de conflitos. Eles criaram um pequeno conselho misto onde representantes da cidade, do rancho e do acampamento discutiam questões de fronteira, uso de água e proteção dos menores. A promessa que fora sussurrada antes do pôr do sol transformou-se em voto público, e o colar que Naari guardava passou a ser símbolo de um compromisso que atravessava gerações. O que começara como um pedido por emprego transformou-se numa aliança que chocou muitos na época, mas que, com o tempo, mostrou ser uma ponte necessária. Na mesa do celeiro, entre migalhas de pão e xícaras de café, Tomás olhava para o horizonte e sentia que sua cicatriz não diminuíra, mas perdera o peso de quem a carregava sozinho. O rancho, a tenda e a trilha passaram a contar histórias que não terminavam em perda, mas em reconstrução. Conclusão e frase final. Ele tivera a escolha que moldou não só sua vida, mas a de muitos ao redor. Ao decidir ficar, Tomás encontrou cura nas pequenas tarefas, nas promessas renovadas e no rosto de Naari que agora sorria mais. A consequência foi concreta, fronteiras que cediam, um colar que mudou de mãos e votos transformados em ações. Por dentro, Tomás sentiu pela primeira vez que pertencia a algo maior que sua própria solidão. O deserto, que antes guardava suas sombras, tornou-se um lugar onde pontes eram erguidas a cada amanhecer. Se você já teve que escolher entre seguir seguro e arriscar por alguém, conte em poucas palavras. Comece com "eu escolhi" ou "eu fiquei". Seu comentário pode inspirar outros e nos ajudar a contar mais histórias como esta. Inscreva-se, quiser ouvir mais narrativas que mostram como pequenas decisões mudam vidas. E acompanhe como, no fim das contas, amar foi a coragem que transformou uma trilha em lar.